A gravação depois, eu vou estar postando a gravação, não só no Classroom agora, né, e no Face da escola, mas também eu vou estar mandando para vocês no grupo do WhatsApp o link do YouTube, tá? Que acho que fica mais fácil até para vocês estarem acessando, né? Tá bom? Tá. Então vamos lá, a gente vai começar com folhas e flores, ok? Todo mundo está vendo? Sim. Sim. Então tá. A folha, ele é órgão da planta, geralmente verde, tá? Porque existem folhas que são avermelhadas, laranjadas, bem vermelhas, né? E é verde por causa da presença da clorofila, né? É essa clorofila que vai ser responsável pela fotossíntese, né, da planta, e além dessa função de fazer a fotossíntese, as folhas têm a função de transpiração e de respiração. Tá? Então, com essa fotossíntese, ela vai gerar alimento para a planta para que ela possa crescer e manter essa planta viva. Quais são as partes básicas de uma folha? Tá? O limbo, o pecíolo e a bainha. Tá? Então, eu vou direto para o desenho. Tá? O limbo, né, é a parte achatada da folha, é a sua extensão toda, aonde dentro dela você vê como se fossem vasos sanguíneos, que são chamados de nervuras, ok? O contorno da folha, que seria essa linha verde escuro aqui, que parece preto, né? Sei lá, né? É o contorno dela, é chamado de bordo. Uma prolongação dessa nervura principal, tá? É o que forma um talinho que se prende ao caule. Esse talinho se chama pecíolo. E no final dele, aonde ele é mais larguinho para se prender no caule, está a bainha. Ok? Alguma pergunta aqui? Porque às vezes não dá para entender muito bem. Se tiver pergunta. Não, professora. Deu para Tranquilo. visualizar bem? Sim. Ótimo. Muito bem. Então, as plantas elas fazem a fotossíntese, né? Usando a clorofila, além da energia luminosa, água, sais minerais, e como resultado vai ter a glicose, água e oxigênio, né, durante esse processo de fotossíntese. É essa glicose, né, que é um açúcar, que é o alimento para que essa planta consiga crescer e se manter viva, realizar suas funções metabólicas, né? Essa clorofila ela é produzida por uma célula chamada cloroplasto, que está dentro das folhas, né, presente nas folhas. Além disso, ela faz a transpiração. É através da transpiração que a planta vai perder água sob a forma de vapor, né? E aí isso permite o controle da temperatura, porque quando essa água evapora, ela fica sobre a superfície da folha. Quando o vento bate, resfria a folha. Tá? Então, é como o nosso suor também, né? Que resfria a nossa pele na hora que o vento bate. E, né, é responsável também pela respiração. Né? Então, plantas também absorvem oxigênio para respirar e eliminam gás carbônico. Né? Esse processo é realizado no momento em que ela não está fazendo a fotossíntese. Tá? Então, principalmente à noite. Tá? Lembrando que não é porque é um vegetal que não tem células vivas. Tá? E todas as células vivas, né, respiram. Bom dia, Álvaro. Ok? Ok. Então, aqui é só um esqueminha para vocês lembrarem um pouco da fotossíntese, né? Então, a água e os sais minerais,
Bom dia, né? Eles sobem através do xilema, tá? Vão até o topo do vegetal, onde você tem as folhas verdes cheias de clorofila, né? Junta-se a isso o gás carbônico, a energia luminosa do sol, né? E tem uma reação. Né? Nessa reação é formada a glicose, o oxigênio, né, que é liberado, tá? Porque ela não vai precisar naquele momento, né? E água. Essa glicose com água é o que a gente chama de seiva elaborada, que vai descer do topo, né? Mostra aqui a setinha branca, até a ponta das raízes, né? Através do floema, ok? As flores, né? Então, todas as plantas que vocês conhecem têm flores. Samambaia tem flor? Não. Não, né? Então, nem todas têm. Mas todas as plantas que têm flores são chamadas de angiospermas, tá? E ela faz parte de um grupo, né, que se chamam de fanerógamas, tá? Então, são plantas que têm sementes, tá? E, portanto, flores. A flor, ela é uma estrutura de reprodução sexual, né? Ela é feita para atrair, né? Ela tem o propósito de atrair determinadas espécies, né? E produzir sementes para que se tenha a perpetuação. Só um minuto. Caiu, né? Ficou preto. Gente? Oi. Oi. Voltou? Apareceu a tela de novo? Sim. Não, é porque eu estou com um problema no meu Drive. E aí o Drive fechou agora. Deixa eu voltar. Aí, voltou, né? Voltou. E aí, como ela é muito colorida e chamativa, tá? Ela vai atrair insetos, né? E outros animaizinhos, como por exemplo o beija-flor, né? Que vão fertilizar ela, né? Então, ela produz, depois dessa fertilização, né? As sementes. Nas plantas que têm frutos, tá? Após essa fertilização, essa flor vai dar lugar ao fruto. Ela vai se transformar no fruto, ok? Então, a flor, ela é composta de sépalas, pétalas, estames e carpelos. São as 4 partes principais que são subdivididas, tá? Vou direto para a imagem, já para ficar mais fácil, né? Então, você tem o estame, né? Que é formada, é a parte masculina, que é formada pelo filete e pela antera. Tá? É nessa antera que são produzidos os grãos de pólen. Tá? E o pistilo, que é a parte feminina. Bom dia. Tá? Nessa parte feminina, ela é formada pelo estigma. Putz, caiu de novo. Vamos lá de novo. Né? Nesse estigma tem essa abertura superior, né? Hã? A parte verde é a parte feminina, onde está escrito estigma. Tá vendo? Né? Que é a abertura superior. Né? O estilete, né? Que é esse tubo aqui, grande verde, né? E dentro desse tubo verde grande aqui, ó, você vai ter o ovário, o óvulo no interior
e o tubo polínico, que é por onde o grão de pólen cai, desce por esse tubo polínico e entra no óvulo, tá? Para proteger essa estrutura reprodutora feminina, existem um tipo de folha especial chamado sépala, tá? O conjunto dessas sépalas forma o cálice, que é como se fosse uma coroinha de ponta cabeça. Acho que vocês já viram isso nas florzinhas, não viram? São folhinhas bem pequenininhas que ficam na base da flor. Tá? A flor em si, ela é formada por várias pétalas, e o conjunto dessas pétalas se chama corola. Tá? Então, essa corola tem a função de atrair os insetos que, ao pousarem nela, por ser muito colorida e cheirosa, né, batem nas anteras amarelinhas aqui, que estão cheias de grão de pólen, grudando o grão de pólen nas patinhas e, além disso, fazendo com que os grãos de pólen caiam nesse tubo polínico, fertilizando a planta. Muito bem, fertilizou, esse óvulo vai se transformar na semente e dentro dele vai estar o embrião da planta. E o ovário vai se transformar no fruto, tá? Para proteger essa semente com o embrião dentro. Então, essa é a função do fruto. Alguma pergunta aqui? Por enquanto, não. Não? Ótimo. Professora, Oi, meu você, anjo. você falou que a pétala é como é que chama? É que no exercício Corola. o nome tá. Tá bom, obrigada. É que no exercício o nome tá meio diferente. Não, o conjunto de pétalas. Sim, é. Tá? E o conjunto de sépalas se chama cálice. Obrigada. De nada. Bom, vou abrir o outro. Tá? Só um minuto. Que eu tenho que abrir aqui e deixar ele bem abertinho para vocês, primeiro. Senão não aparece aqui para mim. Nem para vocês. Tá? Muito bem. Formou a semente, né? E a partir do óvulo e o fruto a partir do ovário, tá? Então, o fruto é o órgão exclusivo das angiospermas. Então, dentro das fanerógamas, tá, somente as angiospermas é que vão ter fruto. E mesmo assim, não são todas. Tá? Por exemplo, a roseira é uma angiosperma, mas não tem fruto. Não tem fruto de jeito nenhum. Tá? Já pensou um fruto de rosa? Deve ter um gosto horroroso. Né? Bom, vamos lá. Então, como o ovário se desenvolve e forma o fruto, ele é formado, né, de folhas carpelares, tá? Então, são partes da folha, né, que vão se desenvolver, tá? Então, a parte que a gente geralmente come é a parte central desse tecido, que se chama mesocarpo, tá? Que é essa parte amarelinha do abacate, né? O endocarpo geralmente é a semente, que pode ser de vários tipos, na forma de caroço, por exemplo, né? Ou de sementinhas pequenas, tá? Ou de várias, né? E a parte de fora, que é o que a gente conhece mais como casca, que é o epicarpo, tá? Isso é via de regra? Não, não é. Tá? Existem algumas diferenças, né? Mas na maioria das vezes, o que a gente come é o mesocarpo, tá? Que é essa parte, esse tecido do meio. Ok?
Existem frutos verdadeiros, tá? Que são aqueles formados do desenvolvimento de um ovário, tá? E existem os falsos. Então, vamos primeiro nos verdadeiros, né? Então, só para lembrar, né? Desce pelo tubo polínico, encontra o óvulo, né? Fecunda o óvulo, forma a semente ou as sementes, em alguns casos, né? E o ovário se transforma no fruto. Caem as pétalas, fica apenas o frutinho ali. Tá? Os frutos carnosos são aqueles que têm o pericarpo suculento também. Então, tem uma casca, né, suculenta também. E aí, eles podem ser classificados em baga, tá? Que são aqueles que têm várias sementinhas, ok? Como a goiaba, a melancia, o mamão, o tomate, a laranja, né, a mexerica. São aqueles que têm várias sementes, são chamados de baga. Drupa, se tiver um caroço, tá? Então tem o endocarpo duro dentro. Então manga, pêssego, abacate, azeitona, nectarina, são aqueles que têm o caroço duro dentro, tá? E esses frutos podem ser também chamados de secos, conhecidos como secos, deiscentes e indeiscentes, tá? Os secos, né, são aqueles que você não pode comer o mesocarpo, tá? Não dá para comer. O que você vai acabar comendo é a semente, né? Quando ele se abre no momento em que está maduro, como a ervilha, a soja, o feijão, você tem o fruto seco deiscente. E quando ele não consegue se abrir, como o milho, o arroz, o trigo, a noz, o avelã, é o fruto seco indeiscente. Ok? Até aí tudo bem? Eu sei que é um monte de nome, não quero que vocês decorem esses nomes, mas eu preciso que vocês saibam que existe. Tá bom. Tá? Então, aqui é só para vocês verem, né? Então, essa aqui, tá vendo? Não tá aberta, ela é uma folhinha, né? Que só tem uma fendinha, uma só abertura, né? E aí, a maioria dos legumes que estão em vagem se abrem e a sua sementinha está dentro, né? E as pessoas comem essa sementinha, como é o caso aqui do feijão, da ervilha, a lentilha, eles vêm tudo assim. E quando se abre, libera, né, a sementinha. Tá? Então, nesse caso, a gente não come o fruto, porque ele é seco. Não dá para comer. Não precisa a gente mastigando a casca de noz. Meu Deus. Né? E alguns deles não abrem, né, de jeito nenhum. Tá? Como o da papoula, da castanha do Pará, né, o quiabo, né, também não abre. Todo mundo já viu um quiabo, aí fica fácil lembrar. Né? O quiabo não se abre para liberar né, as suas sementinhas. Ele é fechado, ele é compacto. Tá? Além disso, alguns frutos eles têm a sua semente alada, né? E isso faz com que eles não se abram quando maduros, mas consigam percorrer grandes distâncias também, né? Que é o caso, por exemplo, da tipuana e do pau-brasil, né? Que é do tipo Sâmara. Acho que vocês já viram. Outros nunca abrem, né? Como a avelã, então eles têm a forma de nós. Tá? Vocês sabem que é a avelã, né? Aquela do esquilo da Era do Gelo. Sim. Sim, né? E aqueles que a gente mais detesta, né? Eles são do tipo aquênio. Eles grudam. Eles têm uns pelinhos na sua superfície que gruda, que é o famoso carrapato, carrapicho, picão, que o pessoal chama, né? Tá. Os frutos verdadeiros, né? Então, são originários de um único ovário. Não importa se tem
é vários óvulos ou um óvulo só, né? Então, se vai ter várias sementes ou uma só. Já os pseudofrutos ou falsos frutos são aqueles que vão ser originários de outra parte da flor que não seja o ovário. Então, não é um fruto verdadeiro, tá? Então, o melhor exemplo para a gente conseguir ver isso, né, é o do caju, né? Então, olha só, aqui está o embrião, né, dentro da castanha, né, do caju, tá? Por fora aqui você tem a castanha, que é aquilo que a gente come, adora, tá? Então, na verdade, o que seria o fruto do cajueiro seria a castanha, porque o embrião está aqui dentro. Só que essa massa carnosa amarelinha do caju não cresceu em volta do embrião, tá? Então, não foi a transformação do ovário, mas do caule, né? Então, essa parte amarelinha é o caule que armazenou substância nutritiva para o embrião. Então, quando você come o caju, né, você não está comendo o ovário da planta desenvolvido, você está comendo um pedaço do caule que se desenvolveu. Entenderam? Sim. Sim? Ótimo. Muitas vezes isso acontece várias vezes. Então, vários pedaços do caule se desenvolvem, né? E aí ele se torna um pseudofruto múltiplo, que também é chamado de infrutescência, né? Então, é o caso do abacaxi, né? Já o caso da maçã, ele é bem semelhante ao do caju. Então, se você olhar aqui, o que aconteceu aqui? Você tem a semente, o ovário é aquela parte marronzinha aqui do meio, que protege as sementinhas, e que a gente não come, porque ele é duro. Né? Alguém gosta de comer essa parte marronzinha da semente, onde fica a semente? Não. Acho que ninguém, né? Tá? E essa parte que a gente gosta da maçã também é caule. Tá? No caso do morango, né, também não é um fruto verdadeiro, né? O morango, ele vai ter fruto seco. O fruto do morango são aqueles pontinhos pretos, tá? Que são secos, né? Do tipo aquênio. É um fruto seco, né? Então, essa parte vermelhinha do morango não é o ovário, é o caule também. Só que o fruto fica para fora daí, né? São essas sementinhas pretas, né? São durinhas até. Tanto que quando você come o morango, a hora que você morde essas sementinhas pretas, ele faz crec-crec. E às vezes até entra no meio dos dentes. Ou não é? Tá? E existe o caso da banana, que é um caso especial, tá? Não tem sementes visíveis, né? Porque as sementes são abortadas, né? Então, a banana é um fruto que nasce na bananeira sem que o óvulo seja fecundado, né? É o que a gente chama de partenocarpia, né? Então, não existe bananeira macho, bananeira fêmea. Ambas fazem banana. E faz banana sem ser fecundado. Ah, Entenderam? Tá? Então, e no caso da banana, o que a gente come é o endocarpo. Tá? Lembra que eu falei que tinham exceções que nem todos a gente comia o mesocarpo? O mesocarpo da banana é aquela parte mais esbranquiçada de dentro da casca. E a gente não come, né? Então a gente come o meinho dela, né? Que é o endocarpo. Tá? E aqueles pontinhos pretinhos que tem
no meio da banana são as sementes dela que não foram fecundadas, né? Então, são os óvulos que não foram fecundados. Então, a gente chama de semente abortada. Ok? Alguma pergunta aqui? Não. Nossa, quanta novidade Nenhuma. sobre a banana nas 2 últimas aulas, É. né? Primeiro que o caule dela não aparece. O que você achava que era caule é um monte de folha. Né? Segundo que a banana nasce sozinha, não precisa ser fecundada. É muita novidade sobre a banana. Mas, doutora, Oi. tipo assim, o meu pai falava que, tipo assim, se você derrubar o pé de banana, virar ele de lado, nasce 4 no lugar. É verdade? Não sei isso, não. Nunca ouvi falar isso. Porque, assim, o caule da banana, ela fica enfiada dentro da terra. Né? Então, aquilo que a gente vê comprido é folha. Então, né, eu sei que do caule pode nascer mais de um. Né? Então, de repente, se você deitar ela no chão, esse caule pode se espalhar, né, e nascer outros, né, para ficar para fora outros, né, porque aí quando você deita, uma parte do caule vai vir para fora, junto, e aí pode nascer outra dali daquele caule. Pode ser isso. Né, mas eu nunca ouvi falar, não. Vamos lá. A semente, como eu falei várias vezes, é o óvulo da flor, tá? E ela vai se desenvolver a semente depois que tiver a fecundação daquela flor, né? E é dentro da semente que vai ficar um embrião, né? É só a gente lembrar do feijãozinho, aquele velho feijãozinho que a gente plantava no algodão, que quando ele se abria, o feijãozinho, saía um talinho branquinho, que é o embrião. Tá? Todas as plantinhas têm esse embriãozinho, né? A semente ela é composta de 2 partes, tá? O tegumento, que é a parte externa, que é chamada de casca, e a amêndoa, tá? Que é a parte principal da semente, né? Essa amêndoa é toda a parte interna e ela é formada pelo embrião e pelo albúmen, né? O embrião é o que vai dar origem à nova plantinha, né? E o albúmen é uma substância nutritiva que vai alimentar esse embrião durante as primeiras fases da vida dele, até que ele se solte e se fixe ao solo. Né? Muito bem. Para que serve essa semente? Né? Ela vai servir para disseminar, para se espalhar, para perpetuar a espécie. Né? Então, eu vou dar uma enxugada aqui, porque eu já falei lá, né? Existem frutos, né, que não são desenvolvidos, são secos, e que suas sementes têm estruturas, né, para serem independentes. Então, elas podem usar o vento, né, como agente polinizador, né, para o seu transporte. Então, essas sementes, elas podem ter pelos, como a semente do algodão, né, ou do dente de leão, podem ter asinhas, né, como é o caso da sâmara, do ipê, e quando liberto, eles vão com o vento, né, voam com o vento e aonde cair, se for num lugar propício, elas fecundam. Isso dá para elas uma grande possibilidade de se espalhar, né, por grandes áreas. São aqueles outros frutos secos, como picão, carrapicho, esqueci o nome do outro que eu falei, né, que se prendem, né, no pelo de animais, né, ou até nas roupas das pessoas, cadar de sapato e tal,
né? E aí, quando o animal se coça, né? Bate a pata, se solta e cai no chão, né? E a gente também, quando abaixa, tira do cadastro e joga na grama ali, você está disseminando essa semente, né, desses outros frutos secos. Então, repara que dentro deles vão estar, né, as suas sementinhas que vão crescer, tá, em vários locais. Né? Um caso de semente bem interessante é o caso do coco. Né? O coco é uma semente onde ele tem um epicarpo duro, um mesocarpo fibroso, estão cheio de espaços que contém ar, né? Isso faz com que ele flutue, né? E dois tipos de endocarpo, um sólido e um líquido, que é a famosa água de coco. Tá? E a parte sólida, né, é aquele que a gente faz o coco ralado ou até arranca com a colher quando a gente come um coco fresco. Lembram disso? Sim. Sim, né? Sim. A grande vantagem do coco, né, é que por ele ter esse mesocarpo fibroso, além de proteger contra impacto o endosperma dele, né, ele consegue flutuar na água, né? Então ele pode ser transportado por quilômetros através de rios, né? Lá e até cair no mar e parar em outros lugares que ele não estraga, né? E aí quando ele seca, ele racha e libera, né? O embrião, né? Que fica ali, tá vendo? Entre o endosperma, ali no endosperma sólido, é que a gente não vê, não consegue ver quando a gente abre o coco. Tá? Alguma pergunta? Ops. Alguma Não. pergunta? Não. Não? Eu sei que tem um monte de nome, é um monte de nome que vocês nunca viram, né? Mas se a gente pensar nas coisas que a gente conhece, fica mais fácil, né? Então você sabe que toda planta tem uma folha, que é pela folha que ela faz fotossíntese, né? Que esse produto da fotossíntese vai caminhar pelo floema para toda a plantinha, né? E que, para chamar a atenção e ela poder conseguir sobreviver, né, a esse mundo doido aí, se espalhar, ela tem uma flor muito cheirosa. Né? Essa flor cheirosa atrai insetos e derrubam o grão de pólen no centro dela, que vai fecundar o óvulo, que vai se transformar numa semente para proteger o embrião. Né? Só que essa semente precisa de proteção, então forma-se o fruto em volta da semente. Fiz um resuminho básico aí. Então, isso é muito importante vocês terem, né, saber, né, é o que tem de mais importante vocês saberem, porque o resto vai ser do agregado. Tá? Alguém assistiu às videoaulas que eu postei? Ou não? Se não assistiram, assistam. Tá? Eu acho legal vocês assistirem, porque ela dá muitas explicações também, né, extras a respeito desse assunto, viu? Eu vou fazer uma chamadinha aqui para anotar o número de vocês. Sâmia, Oi. qual o seu número, minha flor? 27. Manu? 23. 23. Álvaro?
2. 2. Kathleen, 20. 20. Quem está como Leonor? É a Gabriela. 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 E qual é o número? 10. 10. E Vector Ilusão? Victor, número 28. Número 28. 28. Chamei todos, né? Sim. Se tiver alguma dúvida, a gente pode estar me perguntando, ok? No WhatsApp. Peço então a colaboração. Se tiver alguém que está devendo alguma atividade, né, dentro daquela tabela que eu postei, vou postar hoje de novo, vou cobrar de novo. Faça, por favor, sabe? O link que está na tabela não dá para você clicar, que ele vai direto, não dá. Mas dá para você, né, copiar, tá? Digitando ele, não é difícil, anota, sei lá, né? É um link curto, tá? Não consegui também, professor, olha, eu sou do Manuel, do segundo EM, me manda o link da atividade de tal semana que eu estou devendo. Tá? Eu mando numa boa, né? Vamos lá, vamos tentar trazer mais gente da sala de vocês, sabe? Para assistir a aula. Eu acho que fica mais fácil, tudo aquilo que a gente vê e ouve é melhor do que só o que a gente lê, né? E, sei lá, tentar se aproximar um pouquinho mais aí e pôr essas coisas em dia, tá? A atividade dessa semana tá no Classroom já, e depois eu vou postar para vocês também no grupo, ok? Ok. Ótimo. Então, uma boa semana para vocês, bons estudos, tá? Fiquem com Deus, se cuidem, um beijo bem grande e até semana que vem. Até, Sora. Até. Até, professora. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, professora. tchau, Tchau, professor. tchau, minha amiga.